Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen, M2 Marmoraria, Piso Prime, Comercial Estevan. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Aí, Geraldo Vandré é o cantor de hoje, destruí a música dele, mas eu acho que é uma música que mostra bem o espírito do convidado de hoje, o pré-candidato a prefeito de Sorocaba pelo PSDB, João Leandro da Costa Filho. O João Leandro, né? Esse momento que as candidaturas estão se afunilando, nós já conversamos com o Raul Marcelo, com o Glauber Piva, com o Laerte Moleta, com o Hélio Godoy. Chegou a vez do PSDB com o João Leandro, e um papo, olha, muito legal, muito franco, falando de todo o processo de escolha dele como candidato do PSDB e o que ele pretende fazer quando chegar ao governo, caso seja eleito, caso seja escolhido por você. Saia daí, né, e assista. Muito legal. João Leandro, o papo que nós tivemos aqui. Até já. Conversa de hoje no D da Questão é com o pré-candidato do PSDB, fim de semana já vai ser o candidato, João Leandro da Costa Filho. Filho, meu filho é Júnior. É o Júnior. João, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui e discutir esse processo eleitoral. Essa pré-candidatura ela passa por um processo, né, que ela vai da possibilidade de ser o prefeito Panunzio, que poderia ir para a reeleição. Aí você tinha na sequência o deputado federal, que é o Vitor Lippe, o deputado estadual, que é a Maria Lúcia, o presidente da Câmara, e aí o presidente do diretório, que é você. Como é que se deu essas discussões? Como é que foi essa maturação? Eu sempre tive consciência absoluta do meu tamanho e do meu lugar nessa disputa desse ano, né? E do meu lugar dentro do partido. Sempre tive consciência absoluta e trabalhei com isso. E vou dizer mais, sem nenhum problema aqui. Eu me preparei para isso. Me preparei. A minha passagem pela Secretaria de Governo, enfrentando temas importantíssimos, temas locais, mas também temas nacionais. As maiores discussões, os maiores embates havidos comigo na Secretaria de Governo, eu poderia dizer que são temas que têm que levar em consideração o momento que o país passa, o momento que o país passou. E isso tudo eu levei em consideração como um processo de aprendizado, como um processo de preparação. Eu tinha consciência absoluta, sempre tive, de que eu não era, eu não estava ali na linha de frente daqueles que poderiam ser candidatos nessa eleição. Mas eu também tinha uma desconfiança que, pelas circunstâncias, também poderia chegar até a mim. E eu agi e me preparei como tal. Então, eu tinha a ideia de que poderia chegar até mim. Então, a discussão correu normalmente, teria que ser assim, da forma absolutamente respeitosa com todas as lideranças do partido, que todas elas são fundamentais, imprescindíveis para o sucesso da nossa empreitada nessa eleição. Correu normalmente até chegar à minha pessoa. João, isso não estava decidido lá atrás, sabe por quê? Eu lembro quando o deputado federal e a deputada estadual, né, ambos foram eleitos em 2014, ao vivo na Rádio Ipanema, o prefeito Panunzio vibrando na alegria, né, daquela vitória do PSDB, ele diz o seguinte, que na visão dele, o candidato do PSDB seria alguém novo. Quem estava sendo eleito deputado estadual e federal, que era o Vitor e a Maria Lúcia, naquele momento, iam cumprir o mandato todo. E que se ele não fosse para a reeleição, seria alguém novo. Não estava decidido lá atrás, pelo menos o conceito? Conceito, sim. O conceito, sim, mas mesmo esse conceito, que é moderno, que o contexto favorece, né, para esse conceito, ele tinha que levar em consideração, e foi levado, a condição e a liderança do partido, né? Indiscutivelmente, o prefeito Panunzio,
Maria Lúcia, o Vitor Lippe, os nossos vereadores do partido. Veja, o contexto favorece porque o país está passando por uma crise sem precedente em todos os sentidos e principalmente de novas lideranças também. Eu acho que eu preencho esse requisito de ser uma liderança nova sendo colocada à disposição para análise do eleitor sorocabano. Por que principalmente, desde o momento em que o Renato Amari, pré-candidato do PMDB, se retira do jogo, muita gente falando, agora o PSDB vai trocar, agora o Vitor, agora a Maria Lúcia querem ser candidatos. Você coloca uma pedra nisso quando começa a surgir esses boatos, falando nada, o processo foi sacramentado, de modo que eles tiveram a chance de falar que queriam e falaram não, e agora sou eu. A decisão do meu nome não foi uma decisão do João Leandro, não foi uma decisão isolada, foi uma decisão de todas essas lideranças, e não é porque tinha aquele contexto político naquele momento, não, era para disputar mesmo a eleição municipal, e eu particularmente, quando fui escolhido, quando aceitei o desafio dessa empreitada para ser caipira falando, o meu adversário principal nesse pleito chamava-se Renato Amari. E era com esse espírito que eu aceitei a tarefa. Quando os deputados, as lideranças do partido também me escolheram para disputar a eleição por Sorocaba. Então, não existe a mínima possibilidade de qualquer mudança nesse sentido, porque o quadro se alterou. O quadro se alterou para um pré-candidato do PMDB. Para nós não, para nós continua da mesma forma, com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade que nós iríamos disputar a eleição se fosse o candidato do PMDB, o Renato Amari. A gente tem, na primeira pesquisa eleitoral, né, que foi encomendada, oficial, registrada em cartório, não aquelas que os partidos fizeram, que é do PSOL. E lá a gente tem dois registros, né? Um indicando que o Renato tinha naquele momento, né, de 16 a 19 de julho, 49% das intenções de voto, né? E aí, no dia 20, ele sai de cena. Então, foi feito antes dele estar no jogo ou não. E aí tem também a avaliação do governo Panunzio. Né? Nessa avaliação, ele tem lá 8% de bom, 41% de péssimo, 16% de ruim, 32% de regular. Aí a pergunta que eu faço para você dentro desse cenário dessa primeira pesquisa. O candidato que era favorito, ele transfere mais facilmente voto para quem entra no lugar dele e, no seu caso, que é do governo do prefeito Panunzio, essa transferência também acontece para você? São questões diferentes? Qual que é a análise que você faz desse quadro? As duas coisas, elas não são automáticas e nem tão simples assim. Nem a transferência de voto daquele que tinha uma maior intenção e aceitação do eleitorado sorocabano para um terceiro, nem a transferência de rejeição, que ela pode ser muito por conta da pessoa, por conta do estilo, por conta do contexto, e na eleição muda tudo. O que nós vamos discutir nesse processo eleitoral, curto, mas com tempo e com um mecanismo suficiente para fazer chegar até o eleitor, são questões muito mais amplas, muito mais complexa do que simplesmente chegar no eleitor e perguntar qual é a sua intenção de votos nesse momento, ou perguntar o que você acha, qual a avaliação que você faz desse governo. Então, todos os candidatos, e eu particularmente, terei a oportunidade de me dirigir ao eleitor tratando cada tema que faz parte, que envolve a vida do cidadão sorocabano, mas do meu jeito, com o meu estilo e com a maior honestidade possível dentro desse contexto que o país está passando. Então, a minha análise é exatamente essa. Mesmo que fosse o Renato, o candidato, com toda aquela pretensão monstruosa de voto que ele tinha, o contexto, o momento da discussão
traz elementos novos que faz o eleitor repensar a sua posição. E graças a Deus que é assim, o eleitor vai ter condição de nessa eleição repensar todos os conceitos que ele tem referente a esse, aquele ou aquele outro. E principalmente o que nós vamos ter que levar com muita honestidade para o embate político nessa eleição é a postura, é o perfil, é o estilo de cada um. Isso é fundamental para o futuro da cidade de Sorocaba e para o futuro brasileiro, inclusive. Em que pese essa primeira pesquisa do pessoal indicar esses números, eu sei que tem a pesquisa interna do PSDB que dizia que 66% do eleitor sorocabano ainda tinha em aberto o seu candidato a prefeito, é isso? É isso na pesquisa espontânea, naquela que você pergunta para o eleitor qual será o seu candidato nessa eleição, aproximadamente 70% do eleitorado ainda não tem a mínima ideia. Aliás, ele nem sabe quem são os candidatos. Quer dizer, é uma eleição em aberto. É uma eleição em aberto. Agora, quando você dá opção ao eleitor, apresenta uma relação de 10, 12 ou 15 nomes ao eleitor, é claro que ele vai, à primeira vista, ele vai visualizar aquele que ele conhece, aquele que está mais exposto há mais tempo. Agora, os demais candidatos só vão efetivamente aparecer a partir do momento que eles têm a oportunidade de também chegar até a casa do eleitor das diversas formas propostas e possíveis dentro de um período de campanha eleitoral. Bom, esse é o Dedo da Questão, conversando hoje com o pré-candidato do PSDB, João Leandro. Nós falamos bastante desse processo de escolha, da sacramentação do nome dele entre os tucanos e depois do intervalo vamos ver o que ele pretende fazer caso chegue à prefeitura. Rápido intervalo, a gente já volta. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia, perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo. A empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Estamos de volta com o Dedo da Questão, hoje conversando com o pré-candidato do PSDB, João Leandro. Nós falamos bastante sobre esse processo de maturação até chegar o nome dele no partido. João, agora vamos falar daquilo que é uma hipótese muito real. Você se torna prefeito, tá? Por que você quer ser prefeito de Sorocaba, João? Bom, temos temas muito importantes que nós demos um pontapé inicial nesse período em que eu fui secretário de governo, mas são temas que com uma relevância enorme, com implicações nacionais, inclusive, e obviamente com a cidade de Sorocaba, que nós precisamos dar continuidade e eu me vejo hoje preparado para dar o salto em que nós precisamos. Eu posso citar a questão da saúde, por exemplo. A questão da saúde é um problema que o Brasil inteiro passa por sérias dificuldades hoje, não só a saúde pública, mas a saúde de um modo geral, os planos de saúde, a saúde privada, aquele que procura um particular hoje tem dificuldade. E no serviço público não é diferente. Nós temos que evoluir, nós temos que avançar. Mas o que você faria de diferente na saúde, João, do que foi feito nesses 4 anos? A partir desse momento, Deda, nós temos uma rede preparada. A rede pública de saúde de Sorocaba, pouca gente sabe, mas é ela que treina, inclusive, a rede privada para cuidar, por exemplo, da questão da dengue, da questão da zika, da questão da chikungunya, enfim. A rede pública de saúde de Sorocaba hoje está preparada para um salto, para um novo momento. O governo federal já acena com um novo pacto em relação ao Sistema Único de Saúde e tem que ser. Nenhum prefeito vai resolver o problema da saúde no país inteiro hoje se não houver essa compreensão do governo federal. O atual governo, ele acena com essa possibilidade e Sorocaba está
preparada para dar esse salto e para aproveitar esse momento e começar essa evolução para a resolução dos principais problemas de saúde que afligem a população sorocabana hoje. Outras áreas importantíssimas que nós temos também já a cidade preparada para evoluir na questão, por exemplo, da mobilidade urbana. Fatalmente o próximo governo vai implantar o sistema de ônibus rápido, o BRT, não tem mais, é uma coisa que não tem volta mais. Nós fizemos toda a preparação jurídica, toda a preparação processual administrativa, não tem volta mais e vai ser um avanço fantástico para a cidade de Sorocaba. Junta-se a isso um novo empréstimo junto ao CAF, que é uma organização internacional, de aproximadamente 70 milhões de dólares, que vai nos permitir avançar e muito na questão da mobilidade urbana, com novas avenidas, com novos espaços, com um novo conceito, inclusive, de alteração do sistema viário da cidade de Sorocaba. Outra coisa importante, e é por isso que eu me empolgo também de ser prefeito de Sorocaba, o país passa por um momento ímpar, por um momento onde exige postura, exige comportamento diferenciado, exige responsabilidade e respeito daqueles que se propõem a comandar a sua cidade. Eu me vejo preparado e o meu histórico de vida e a minha história de vida me coloca nessa condição desse cidadão que pode ir até o sorocabano e dizer: eu estou preparado para ser essa figura diferenciada, para ser esse administrador com postura e com ações diferenciadas, que mude aquele conceito tradicional do político que passou até hoje. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque inclusive eu peço para que avaliem o secretário de Governo e Segurança Comunitária, João Leandro. Busque o que o João Leandro fez, como ele se comportou desde o dia 1º de janeiro de 2013 até o dia 1º de junho de 2016. João, o candidato que se retirou agora aí, que é o Renato Amari, ele se retira por várias questões processuais da época que ele foi prefeito, 20 anos atrás. Ele foi alguém que praticamente administrou a prefeitura como se fosse uma empresa privada. O antagônico disso é o governo que você faz parte, com o prefeito Panunzio. Absolutamente legalista, não atropelou nenhum processo, né? Sempre respeitou tudo aquilo que estava na lei. Você acha que o sorocabano, quando ele faz aquele volta Renato, né? Ele quer alguém que atropele tudo isso? Qual que é a sua visão? Como que é possível ter um equilíbrio? Essa discussão vai agora ser pauta dos embates na eleição. Eu ouvi a entrevista da desistência do candidato Renato Amari e estava lá pensando comigo, é por essas e outras que nós temos que rever e temos que reiterar e reforçar essa postura de que é melhor, aliás, não é que é melhor, é obrigação do administrador público não atropelar o processo legal. Não pode atropelar em hipótese alguma. Se nós quiséssemos agir ao arrepio da lei, muito provavelmente as obras do BRT já estariam aí avançadas com algumas etapas já entregues. Mas isso, com certeza absoluta, iria ou implicaria em condenações do atual prefeito e de alguns secretários daqui a alguns anos. Agradaria o cidadão num primeiro momento, mas esse mesmo cidadão, quando ficar sabendo que o sujeito está com a ficha suja, está enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, por improbidade administrativa, impedido de participar do pleito e, mais do que isso, não só impedido de ser candidato agora, mas impedido de ocupar qualquer cargo político daqui para frente, pelo menos por alguns anos. Agora, João, você falava desse estilo de governo. Você acha que uma mescla disso é possível? É possível, é possível. Você não pode ser... Primeiro, você não pode atropelar as regras do jogo. As regras são impostas, editadas
pela lei que rege o direito administrativo, o direito constitucional brasileiro, as decisões, as posturas adotadas pelos tribunais de contas Brasil afora, especificamente pelo nosso aqui do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é muito rigoroso, muito firme nas suas avaliações, nas suas análises de processos de licitação. Você não pode atropelar. Esse é o primeiro ponto que tem que ser sagrado para todo administrador. Aquele cidadão que vem e diz assim, ah, não, comigo vai ser diferente, comigo eu passo por cima, eu faço, eu mando fazer. Esse cidadão, com certeza absoluta, não vai demorar para estar inelegível e para estar sendo acusado de prejuízos ao erários e até o cidadão depois desconfiar da sua postura. Esse é o primeiro ponto, ninguém vai encontrar no João Leandro essa postura. Agora, isso também não significa que você não vai ser aguerrido, que você não vai brigar para que as coisas aconteçam. Aliás, isso tem sido o meu estilo. Se fizer uma busca aí, uma retrospectiva na minha vida, particularmente nesse período que eu fui secretário de governo, vão ver que eu não fugi do embate, eu não fugi da raia em nenhum momento. Eu fui para a Câmara, fui para a imprensa, fui para a televisão, fui para a rua, fui para os bairros. Eu fui em todos os bairros da cidade de Sorocaba discutir algum tema, enfrentei discussões importantes, enfrentei embates de pessoas que pensavam diferente de mim, sem nenhum momento perder a calma, perder a elegância ou perder o rumo das coisas. Talvez o telespectador não vá lembrar, eu vou lembrar aqui, um desses momentos, né, foi com o vereador Crespo, que agora é o candidato do grupo que estava o PMDB. Você chegou a entender que não deveria aceitar um título de cidadão proposto por ele, e aquilo lá num dado momento, falou, mas nossa, nunca isso aconteceu. Tá? Você entende que tomou a melhor decisão? Eu vou defender isso até o fim, que eu tomei a melhor decisão coerente. Eu não posso, e eu tenho me esforçado muito ao longo da minha vida, desde quando eu era criança lá na roça, para não ser incoerente, para não falar uma coisa e fazer outra. A questão de receber um título de cidadão sorocabano é uma honra maior, com certeza absoluta, para qualquer um. Para mim não seria diferente. Uma honra enorme. Agora, título de cidadão é aquilo que você propõe para alguém que você respeita, para alguém que você acredita que fez a diferença, que faz a diferença e que é alguém diferenciado. Não dá para você ter diferenças enormes, diferenças ideológicas, diferenças políticas, diferenças de comportamento com uma pessoa, fazer críticas abertamente ao trabalho daquela pessoa e depois propor uma honraria dessa. Fica incoerente. Como que você vai fazer um discurso dizendo que esse cidadão merece receber um título de cidadania, merece ser honrado com esse diploma, mas se você for olhar as entrevistas que você deu há dias atrás, você estava dizendo que o sujeito não presta, que ele é corrupto, que ele é não sei o quê, e depois vai dar um título? Não dá. A minha postura, a minha posição não permite esse tipo de coisa. Eu recusei o título, não é pelo título em si, é pela origem. Com certeza absoluta, se outro vereador propor, eu vou receber com a maior honra do mundo o título de cidadão sorocabano. Agora, quem critica abertamente, discorda do meu jeito de ser, não pode me dar um título de cidadão de forma alguma. Bom, a gente está chegando no final da entrevista e aí a minha última pergunta é essa. Muitos dos seus adversários, eles colocam como sendo uma crítica o fato de você ter nascido em Guapiara e não em Sorocaba, tratam isso até com jocosidade. A gente, se eu não estou enganado, 55%, quase 60% do eleitor, de quem vota em Sorocaba, não nasceu em Sorocaba. Você acha que esse preconceito é algo que deve ser disseminado? Você sofre com isso? Não, eu não sofro, eu tenho uma tranquilidade enorme por isso. Se tem algo que é gostoso na vida da gente, é você fazer parte você ser um igual à maioria daqueles que você tem um convívio. Eu sou igual à maioria dos que estão aqui em Sorocaba hoje. Aproximadamente 70% do eleitor que vota aqui em Sorocaba hoje não nasceu em Sorocaba. Esse processo migratório, esse processo daqueles que saíram lá da roça, a maioria inclusive com origem da roça, como eu, saiu e veio para os grandes centros
em busca de dias melhores. Isso aconteceu aqui em Sorocaba. E eu sou um desses quase 70%. Portanto, eu sou um igual. Então isso não me diminui, assim como não diminui o eleitor, o cidadão que está hoje investindo aqui em Sorocaba, que emprega aqui em Sorocaba, que é empreendedor aqui em Sorocaba e que ajudou a alavancar para que Sorocaba seja a potência que é hoje. Sorocaba é o 20º PIB do país, é a 15ª cidade melhor para se empreender. A cidade de Sorocaba é uma das melhores do mundo para se viver. E não sou eu que estou dizendo, qualquer ranking indica isso. Ou seja, graças a essa migração, graças a Sorocaba ser essa cidade receptora, essa cidade hospitaleira, que recebeu bem todos esses, inclusive o secretário João Leandro. Eu tenho muito orgulho disso, então eu acho que isso não é um problema, muito pelo contrário, é uma solução para que as pessoas entendam qual é o meu papel nesse processo político eleitoral em 2016. Bom, esse é o João Leandro, aqui no Dedo da Questão. João, obrigado. Sucesso para você. Eu que agradeço o privilégio. No dia 30 de julho, o João vai ser oficializado candidato do PSDB à Prefeitura de Sorocaba. A gente vai para um rápido intervalo, na volta, um cafezinho, tá bom? Não sai daí, até já. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Procurando móveis para escritório? A Comercial Estevan tem as melhores marcas e muitas opções. Faça uma visita e conheça a mais completa loja de mobiliário corporativo em Sorocaba. Consultores à sua disposição. Acesse o nosso site comercialestevan.com.br ou solicite uma visita. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 2131. Telefone 3418 9011. Comercial Estevan, mobiliário corporativo, grandes marcas e os melhores preços. Bom, esse foi o João Leandro, né, no Dedo da Questão de hoje, né, e chegou a hora de ir embora, a hora do café. Queria tomar esse café de hoje, né, com todos os colegas do João Leandro, né, que estão lá na Prefeitura de Sorocaba. O Roberto Juliano, Tony Silveira, Rodrigo Maldonado, Chicão da Saúde, o Ortega, todos os secretários, né, a Jaqueline, enfim, todo mundo, né, que está aí abraçando a candidatura do João Leandro, com certeza está na audiência dessa entrevista de apresentação, né? E para você que está em casa, conheceu mais um dos candidatos a prefeito de Sorocaba. Estou devendo um só por enquanto, né? Ó, já conversamos com Fernando Oliveira, Glauber Piva, Raul Marcelo, Hélio Godoy, Laerte Moleta. Hoje, João Leandro. A gente fica devendo, com certeza, o Crespo, né, que está na parada, e quem sabe o Flávio Chaves. Mas já tenho esse raio-x inicial dos pré-candidatos a prefeito de Sorocaba. Tchau, até a próxima. Programa O Dedo da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Comercial Estevan.